Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre, uma grande satisfação para nós, na Casa Sebastião Marte, estar aqui juntos para aprendermos, principalmente no dia de hoje, 31/5, que fazem 14 anos que o nosso irmão Jorge Cauê Júnior deixou o plano físico e partiu para a pátria espiritual. Nos deixou um legado muito grande, uma responsabilidade muito grande de continuar na obra que só ele, um cara corajoso, destemido, conseguiu fazer com muito esforço, muita luta, e deixar para nós essa herança maravilhosa, que nós temos a responsabilidade de dar continuidade a ela. E se Deus nos ajudar, ela vai continuar. Todos nós fazemos parte dessa grande obra, que é a obra de Deus. Como ele dizia, o patrão é rico, nós temos que contar com ele. E nunca faltou, graças a Deus, nada. Às vezes tem dificuldades, mas Deus sempre manda uma lembrança, sempre. E o nosso irmão Cauê estará sempre em nossos corações, em nossas orações, e está sempre conosco aqui em espírito, principalmente que ele, como era muito inquieto, ele fica sempre ao nosso lado, futucando, e ele dizia, quando eu morrer, eu vou vir com a varinha aqui e vou bater na cabeça de cada um. Ele falava isso na sala mediúnica. E eu não duvido não. Vira e mexe, madrugada, eu acordo 3 horas, e lembrando, é o nosso amigo, falar, acorda meu filho, vamos trabalhar, que a vida continua, eu estou aqui, mas temos que trabalhar. Então, meus irmãos, lembremos sempre do nosso irmão Jorge Cauê com esse muito carinho que ele merece de todos nós, e que nós um dia vamos nos encontrar, não é? Ninguém quer ir rápido, mas nós vamos nos encontrar todos nós. E como é engraçado, a gente fala que, por acaso, muita gente ainda duvida. A nossa irmã falou assim, qual livro você quer que eu leia? Eu falei, pode ler qualquer um. Ela abriu a página na leitura da palestra de hoje. É impressionante como a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Nós é que duvidamos. Nós às vezes falamos, eu não vou lá no centro não, o que eu vou fazer lá? Venha, venha. Venha que quando a gente vem um monte de espíritos junto com a gente. Cada um de nós, no mínimo, se dividir igualmente, traz uns 5. Não fiquem com medo não. Traz uns 5 para cá. Eles vêm assistir a palestra, vêm ouvir, vêm tomar passe. Muitos ficam aqui, continuam no trabalho, alguns voltam conosco, dependendo das nossas atitudes. E para isso que a gente tem que estudar e aprender a conviver com isso. E a palestra de hoje, nossa fala, é em cima do amai os vossos inimigos, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito interessante. E por acaso, tem 4 meses que cai para mim esse capítulo. Eu acho que eu devo ter um bocado de inimigo no plano espiritual, né? Que estão pedindo, você tem que ler esse capítulo, continue lendo, porque você precisa aprender. E graças a Deus nós estamos lendo e estamos começando a aprender. Que quanto mais a gente lê o Evangelho, mais a gente vê que não sabe de nada. Precisamos estudar mais, precisamos ler e aprender com nossos irmãos. E quando eles falam, amai os vossos inimigos, quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Então vamos lá no Evangelho, na parte de hoje, especificamente, é uma parte muito interessante que fala, retribuir o mal com o bem. Se a gente parar e pensar, qual de nós tem essa capacidade com facilidade? Fala assim, me deu um tapa na cara, eu vou dar um beijo nele. Não é? É fácil fazer isso, não é? Para nós é muito fácil. Claro que não é fácil. Então o que diz o Evangelho? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando na ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede,
preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, meus irmãos, é fazer o bem aos nossos inimigos. Não precisa ser amigo dele, mas não querer o mal dele, que é o que é mais difícil para nós. É muito difícil. Então nós temos que aprender, dentro dos livros, dentro das obras, que tem muitas obras maravilhosas, com histórias fantásticas, de como nossos irmãos, os primeiros cristãos, os primeiros algozes também, fizeram tantas maldades aqui na terra, e como eles viveram, como eles vivenciaram o desencarnar deles, e nós, como aprender com eles, como devemos fazer frente a muitas inimizades, a muitas coisas ruins que muitas pessoas fazem para conosco. E para fazer essa pequena explanação sobre essa história, alguns pedaços de algumas histórias, vamos relembrar alguns livros. Por exemplo, há 2000 anos, vamos relembrar um pedacinho de Lívia, né? Lívia, esposa de Públio Lentulus, não é? E ela caiu numa armadilha feita por Fúvia, que era cunhada de Pilatos e amante de Pilatos. Ao mesmo tempo, ela também era amante de Sulpício Tarquinius, que era o braço direito de Pilatos. Olha a confusão. Lembre desses nomes: Sulpício, Fúvia, Pilatos e Lívia. Lívia era vítima. Armaram para Lívia e ela ficou 25 anos longe do marido, na mesma casa, mas sem nenhum contato físico, por causa de uma armadilha. Não bastasse isso, Pilatos, o que ele fez? Aproveitou que Públio Lentulus, que estava muito triste com a esposa, resolveu fazer uma viagem longa, de vários meses, ficar longe de casa. Pilatos aproveitou e falou assim: é agora que eu vou atacar aquela mulher que eu amo. Pilatos foi atrás de Lívia. Ela, sabendo disso, pegou a filha Flávia e Ana, sua secretária, fugiram para a casa de um amigo chamado Simeão. Morava num bairro um pouco distante. Simeão era cristão já. E Pilatos mandou que Sulpício fosse lá buscá-la. Sulpício Tarquínio foi com 2 guardas e, ao chegar perto da casa de Simeão, Simeão sentiu o perigo, tinha um lugar, um esconderijo na casa, falou: Lívia, se esconda você com a sua secretária e sua filha lá naquele porão, que eles não vão entrar aqui, não vão conseguir entrar, que eles não conhecem essa passagem secreta. Escondeu as 3 e foi lá fora falar com Sulpício. Ele falou: cadê as meninas? Pilatos mandou vir buscá-las. Eu vim buscar as 3, eu sei que elas estão aí. Ele: não está, não está, então vamos fazer a busca. Fizeram a busca na casa. Sulpício e os soldados não acharam ninguém. Voltaram, pegaram Simeão, amarraram numa cruz e começou a bater no Simeão. Sulpício bateu muito em Simeão, bateu bastante, que ele morreu na cruz. E ele continuava batendo. Sulpício batendo uma pessoa morta já. Ele estava na cruz já morto, desfalecido. Ele bateu tanto, com tanta força, num corpo já desencarnado, que a cruz caiu em cima da cabeça dele, e naquele dia ele também morreu. Sulpício Tarquínio morreu com a cruz que caiu, que Simeão estava preso nela. Então morreram Simeão e Sulpício naquele mesmo dia, pela violência de Sulpício em cima de uma pessoa que não tinha feito mal nenhum a ele. Mas, segundo ele, estava cumprindo a ordem de Pilatos, mas não precisava exagerar. Ele foi lá para buscar as mulheres, não encontrou, podia ter ido embora. Mas são nossos inimigos do passado que cometem essas coisas, esses crimes, e nós vamos ver com o decorrer que nada fica impune, nada é por acaso. Então essa foi uma das situações que nós vamos ficar com ela na nossa mente para acompanhar a história. Depois nós lembramos da morte do nosso irmão Zacarias, que era o sapateiro que foi lá na prisão mamertina ajudar Pilatos. E só conseguiu isso com a ajuda de Lucílio, que era o centurião romano. Só que Fúvia ainda era viva, queria que Pilatos fosse assassinado na prisão, ficou amante também de Sávio, que era um soldado romano, falou assim: leva esse veneninho para ele, que vamos resolver vários problemas. O que aconteceu? O Sávio foi lá, tentou envenenar o Pilatos, não conseguiu. Quem tomou veneno foi o Zacarias, desencarnou o Zacarias, mas o Pilatos não desencarnou nesse momento. Quando o Sávio volta para Roma, fala: minha querida, eu coloquei o veneno lá, mas Fúvia já sabia que ele não tinha conseguido sucesso. Falou: é? Você conseguiu? Ele: eu acho que consegui. Envenenou o Sávio também. Ou seja,
Fúvia envenenou Sávio, Pilatos estava preso, Zacarias também morreu envenenado. Olha, vamos lembrando desses personagens. Fúvia envenenou Sávio. Pilatos estava na cadeia. Como Zacarias tinha morrido, Pilatos começou a ficar muito triste, muito deprimido. Ficou ainda uns 2, 3 anos na cadeia. E os soldados chegavam para ele e falavam assim: olha, você não tem mais solução. Você é uma vergonha para a tropa. Por que você não se suicida? O Pilatos. E foram falando isso dele diariamente, colocaram inclusive uma espada pela grade, onde ele estava. E ele não aguentou, né, de tanta indução dos amigos e inimigos espirituais que ele tinha muito, por muita maldade que fez também. Não foi só lavar as mãos no momento de Jesus. Colocou a espada na barriga e se jogou na parede, rasgou e se suicidou. Foi assim que se suicidou Pilatos. Então, já morreram Sulpício, Simeão, Pilatos, Sávio. Faltava a Fúvia, né? A bendita da Fúvia, que armou todo o esquema, era amante de todo mundo para conseguir o que queria, que ensinou a filha Aurélia a ser igual a ela. Olha como é que o exemplo é uma coisa muito séria. Fúvia ensinou sua filha Aurélia, desde pequenininha, a ser igualzinha à mãe. E depois de um passar de tempo, que a vida cobra tudo que a gente faz, Fúvia, o que aconteceu com Fúvia? Pegou câncer ginecológico. Hoje já é difícil curar, imagina naquela época, em Roma. Então ela já estava fétida, com muitas feridas, isolada num canto da casa, começou a se arrepender do que fez. E chamou o genro, Emiliano, que era também um soldado romano, falou assim: olha, meu genro, eu tenho muita coisa para te contar, eu tenho que desabafar com você, eu fiz muita coisa errada, ensinei muita coisa à minha filha, e vem aqui amanhã que eu vou te contar muita coisa. Só que a Aurélia estava escutando atrás da cortina. O que ela fez? Envenenou a mãe. Fúvia morreu envenenado. Olha o circo se montando, quanta gente no meio da história, um envenenando o outro, um matando o outro. Resumindo a história, todos eles estão no plano espiritual já, muitos, claro, a maioria nas trevas, né? Lógico que Lívia, Simeão e outros espíritos de luz estão num lugar bem evoluído, só que Pilatos, Sulpício, Fúvia, Sávio, estavam todos lá nas trevas, dentro das trevas. Inclusive, quem era o chefe de falange lá nas trevas era o Sulpício, era o chefe da falange. E ele mantinha Pilatos e Fúvia em jaulas bem próximas, para ficar um irritando o outro e se vendo diariamente lá no plano espiritual, nas trevas já. Só que a bondade de Deus é maravilhosa e sempre envia para todos nós espíritos amigos, anjos guardiões, protetores, para nos salvar. Chegou o momento, a espiritualidade se reúne, inclusive quem? Estevão, Abigail, Lívia, Simeão, Zacarias, todos juntos, para ajudar a resgatar essas almas que estão lá nas trevas. Pilatos foi o primeiro a ser retirado, porque ele estava numa situação muito difícil, porque em espírito, ele continuava com a barriga aberta, os órgãos internos para fora, e ele tentando sempre colocar para dentro. Imagina a cena, em espírito. E ele, para fugir dessa cena, ele tentava voltar para o caixão, achando que lá ele ia estar seguro. Chegava no caixão, tinha um monte de bicho. Aí ele ficava entre ficar com os bichos ou ficar segurando aqui na mão. Era uma vida difícil. Quem foi socorrer Pilatos? Zacarias, o sapateiro que tinha ajudado ele na prisão. Falou: meu irmão, chegou sua hora. E ele não conseguia ouvir direito. Chegou sua hora de parar de sofrer. Vamos começar uma vida nova. Foi lá socorrer ele, lá nas furnas, com a ajuda de Sávio, que Sávio também estava lá, mas já era um soldado de Sulpício. Como Sávio era uma pessoa comprometida com tudo isso, ajudou a Zacarias a tirar Pilatos da cadeia, lá das trevas, e levou ele para perto da cela onde estava Fúvia, que estava num estado também lastimável, que é o câncer no corpo físico, continuou no perispírito muito pior, situação muito pior que ela estava. E ela começou a esbravejar: por que me trazem Pilatos aqui, esse que é o culpado de tudo que eu sofri, etc., achando que ela era inocente. E Zacarias, em prece, pede a Deus, e quem aparece para salvar? Fúvia, Lívia, que foi sua vítima maior. Lívia em espírito vai lá junto com Zacarias
pega Fúvia e tiram Pilatos e Fúvia, Sávio, todos são recolhidos na hora pela espiritualidade de luz, no ano aproximadamente 62, são levados para o plano espiritual para se preparar para voltar. Aí começa uma nova história. Começa uma nova história no livro A Força da Bondade, que vai falar como é que a gente faz para, do mal, fazer o bem. Não é já um exemplo de bondade de Deus, que com tanta maldade, com tanta crueldade, pegaram esses espíritos, tiraram lá das furnas, vamos levantar eles, fazer eles aprender a fazer o bem novamente, ter uma chance na vida, porque a vida não acaba. A vida não acaba para nenhum de nós, para nenhum dos mais ferozes obsessores ou inimigos nossos, não acaba. Então começa a cena nessa nova vida de todos eles, em meados do ano 70, entre 70 e 80, já depois de Cristo. Marcos, quem era Marcos? Casado com Drusila. Marcos era o centurião romano. Marcos era sábio. Isso, Marcos era sábio. Drusila era Aurélia, eram casados. Não viviam uma vida feliz. Marcos era muito boêmio, vivia na rua. E Drusila era uma pessoa também não muito boa, humilhava muito os seus empregados. E tinha um empregado chamado Licínio, esse sim que era o Lucílio, o centurião romano, lá que ajudou Zacarias na prisão mamertina. O que acontece? Todos eles viviam uma vida mais ou menos no palácio lá em Roma, até que um dia, quando Licínio vai à feira fazer compras, que ele era o administrador da mansão, vê uma menina correndo, quase seminua, fugindo de um cara que queria estrupá-la naquela feira. Ela corre para cá, corre para lá, de 17 anos mais ou menos. Ele entrou na frente, protegeu a menina, falou: o que aconteceu? Esse moço quer me pegar. Venha para cá, você tem onde morar? Não, não tenho. Achou ela muito linda, muito bonita, já se encantou com a menina, falou: então vou arrumar um lugar para você ficar e trabalhar. Licínio leva a menina, como é seu nome? Sérapis. Quem era Sérapis? Era a Fúvia, que voltou numa situação de miséria, era mendiga de rua. Só que Licínio, o antigo Lucílio, levou ela para dentro do palácio onde morava ali a sua antiga mãe, que Drusila era Aurélia, sua antiga mãe e seu antigo amante, era o Marcos, que era o sábio. Olha a confusão de novo se formando. De novo, todos eles no mesmo quadro. O que acontece? O Licínio ficou muito apaixonado pela menina Sérapis, que ela era muito bonita, e começou a tratar ela bem, botou roupa nova nela. Olha, você vai cuidar da dona Drusila, que é a chefa da casa. Cuide bem dela, porque você vai ter tudo aqui. Não vai passar mais necessidade nenhuma. O que aconteceu? Eles começaram a se encontrar, e passeava junto, ia lanchar junto. Ele começou a ficar muito apaixonado por ela. E ela, inteligente, com o antigo espírito de Fúvia no seu interior, falou assim: eu estou no castelo, já estou num lugar bom aqui, eu quero voltar a ter poder aqui em Roma. Olha só como é que o espírito não esquece. Sofreu lá nas trevas, fez um monte de coisa, mas no íntimo ela estava ali para dar um balão em todo mundo e conseguir poder para voltar a fazer tudo o que ela queria. Qual era o intento dela? Eu estou aqui, já viu que o chefe, o Marcos, era um cara boêmio, mulherengo, falou assim: é ali que eu vou atacar, que é o chefe da casa, é ali que eu vou me fazer. E conseguiu. O que ela fez? Foi se agradando, fazendo muita coisinha, toda hora, de vez em quando ela estava no quarto, o cara ficou encantado com ela, começaram a sair nas escondidas, fora do palácio, numa estalagem mais longe. O que acontece? Engravidou a menina. Sérapis está conseguindo tudo o que ela queria, voltar dentro do Império Romano com poder, grávida de um homem oficial romano de alta patente no governo da época. Só que ela esqueceu que Licínio era apaixonado por ela, queria casar com ela. Ela não ligou, nem pensou um minuto no cara que salvou ela da miséria, da mendicância na rua. Mas a história continua. Nesse mesmo tempo, Drusila, que era a esposa de Marcos, como Marcos já não a procurava mais durante muitos meses, queria satisfazer de qualquer forma o Licínio, o dono, administrador de todo o palácio.
E ele não cedia em nenhum momento. Por várias tentativas dela, ela não conseguia êxito. Até que um dia ela armou uma cilada. Olha, nós temos uma chácara aqui próxima, armou com uma comparsa dela, que trabalhava com ela, chamada Lélia. Olha, Lélia, nós vamos lá para a chácara, você leva o Licínio junto, eu vou ficar lá. Você tem aqui uma porçãozinha, que é para dormir, certo? Você vai dar para mim e para ele. Ela falou, mas lá na chácara tem um capataz muito grosseiro, que sempre quando eu vou lá, ele quer me pegar. Ela falou, então dá essa outra porçãozinha para ele aqui, que ele vai dormir, e você vai ficar sossegada. Vai ficar ele dormindo, você sai fora e me deixa lá, eu dormindo com o Lucílio, que a gente se entende. Perfeito. Foram para a chácara, foi tudo armado, ela deixou, parecia que Licínio tinha aproveitado dela, mas ele não fez nada, ele desmaiou com o remédio tomado. Só que o remedinho que Lélia levou para o capataz era um veneno. O capataz morreu, só que ela não viu. Ela deixou lá no barraco, achou que ele estava dormindo, que era um remedinho, trouxe o vidro de volta, botou no bolso, guardou, achando que era um remedinho para dormir. E ficou ali, tranquila. Só que o Licínio, apavorado, porque ele era muito amigo de Marcos, era um amigo de infância, falou, olha, eu tenho que contar essa situação para o seu Marcos, senão vão me matar. Que ele acordou, a Drusila estava quase sem roupa, já na mesma cama que ele, mas não tinha acontecido nada. Ela queria falar, olha, marido, eu fui violentada pelo dono da casa, pelo administrador da casa, só que ele foi antes e contou para o Marcos, olha, Marcos, aconteceu isso, eu dormi, não sei o que aconteceu, acordei lá, nós dois estávamos seminus, e o Marcos já conhecia a mulher, falou, então foi isso. Ela armou para você e você quase caiu. Quase caiu. Só que a vida dá muita volta. O que é que acontece? Drusila chegou e falou assim, olha, eu estou muito nervosa, Lélia, porque não consegui meu intento, não consegui ter Lucílio. O meu marido Marcos não acredita em mim, eu quero dormir, vai lá, pega um remedinho para mim dormir. É para já, senhora. Só que a Lélia estava com um remedinho que era o veneno, que ela não sabia o que era, que tinha colocado o capataz para dormir. Está aqui, senhora, colocou na água, Drusila tomou e desencarnou naquele momento. Aquele espanto no castelo, todo mundo desesperado, todo mundo nervoso. O que acontece? Foi Lélia que matou a dona da casa. Foi Lélia, não foi. E ela era inocente, ela não sabia que era veneno. Desde que ela não sabia, como é que ela podia ser culpada? O que acontece? Licínio sabia de toda a situação, falou assim, olha, ela é inocente. E o Marcos, não. Ela tem que ser presa e tem que ser condenada à morte, porque ela matou a minha esposa. Ele queria se livrar da esposa para ficar com a Sérapis lá que estava grávida. Já tinha colocado ela afastada numa casinha longe, que a barriga estava crescendo, ela não sabia o que era. Aí o que acontece? Licínio não se conformava. Olha, essa menina é inocente. Como é que nós vamos matar uma menina inocente? Foi no juiz, que o Marcos já tinha comprado o juiz, naquela época também, o negócio é antigo, né? Já tinha comprado o juiz. Seu juiz, eu quero que essa menina seja assassinada, porque vai resolver todos os problemas. Não tem, porque se alguém descobrir o que aconteceu realmente, vai complicar a minha situação. Licínio foi até o juiz e falou, seu juiz, essa menina é inocente. Não é. O que falou? O que o senhor precisa para que ela seja inocentada? Ele precisa de uma prova por escrito, de alguma coisa que fique bem claro que não foi ela. E ele escreveu de próprio punho que ele que tinha engravidado a Sérapis e ele que tinha colocado o veneno para Drusila. Olha só a força da bondade, você fazer do mal que foram feitos a ele, salvar uma vida e aliviar a vida do amigo Marcos e da mulher que ele amava, que estava junto com um amigo, grávida do amigo. Ele foi e escreveu para o juiz, olha, fui eu, assumiu toda a culpa. Lucílio, que era Licínio, assumiu toda a culpa. E ninguém sabia, ele sumiu do castelo. Marcos, cadê o Licínio? Está aqui, não está, tirou férias, está doente, está com atestado. Não, cadê o Licínio? E foi no juiz. E aí, seu juiz? Que dia que a Lélia vai morrer? Aí o juiz, não, ela não vai morrer mais não. Mas como não vai morrer? Veio um cara aqui, muito honesto, muito nobre, e deixou aqui por escrito, olha aí a história. Quando o Marcos viu, ficou desesperado, mas isso é mentira. Não, mas ele escreveu.
Ele falou que é ele. Não, mas é mentira. Não, está escrito. Para mim serve de prova. Já liberei a menina, ela já está livre e ele está aqui encarcerado, vai ser assassinado amanhã. Vai ser colocado no circo, no nosso Coliseu, que já existia na época. O Coliseu estava no início. Vão ser queimados da cruz. Não, mas não pode, isso não pode acontecer. Olha, já está resolvido, está aqui o seu dinheiro de volta. Devolveu o dinheiro para o Marcos, está aqui o seu dinheiro de volta, que o senhor me deu, para incriminar um menino inocente. E saia daqui, que eu não quero mais ver o senhor. E deixa que aqui eu resolvo, já está resolvido, ele vai morrer amanhã. Marcos ficou desesperado. Ele sabia que o amigo dele era inocente. Ele falou assim: eu queria só mais um pedido, seu juiz. Eu quero ir lá no calabouço, ver onde ele está e conversar com ele. Foi lá, se abraçaram muito. Ele falou: por que você fez isso, meu irmão ali? Eu não tenho mais nada aqui na terra. Eu preciso fazer alguma coisa por Jesus, que ensinou a gente a amar os nossos inimigos. E eu vejo tanta maldade, tanta crueldade dentro de tantos lugares. Não contou a história toda que ele já sabia. E eu preciso aliviar um pouco a vida de muitas pessoas que precisam vir ainda aqui para a terra. E esse é o meu último ato. Mas você é inocente? Ele: não se preocupe. Você vai ser colocado na fogueira. Não tenha medo, eu não tenho medo nenhum. Muitos cristãos, nesse momento, se declarou: eu sou cristão, e o Marcos não sabia. E vou morrer com meus irmãos na fogueira, na cruz, em nome de Jesus Cristo, e não tenho medo nenhum. Não fique preocupado, Marcos, pode ir. Viva a sua vida, crie seus filhos junto de Séraps e seja feliz. Marcos saiu desesperado, não se conteve, ficou até a hora de colocar ele na cruz, tocar em fogo. Ele viu o irmão, o amigo, de coração pegando fogo, chorou muito, voltou para casa desesperado. Só que chega lá, já aquela confusão, a menina já estava para ter a luz, dar a luz já, a Séraps, e a barriga estava muito grande. E eles confusos, chateados que o amigo tinha morrido. Oh, seu Marcos, o que foi? Venha ver. Ele: o quê? O menino? Ele: não, são 2 meninos, eram gêmeos. Naquele momento, Séraps estava dando a luz a Pilatos e a Sulpício Tarquinos. Olha como é que Deus faz a história envolver o coração de tanta gente, de tantas pessoas envolvidas na mesma tragédia, e fazer reviver, renascer num círculo onde tinha muito ódio, muito rancor, mas a bondade foi maior que a maldade. E de uma crueldade que foi feita com um homem inocente, colocado na cruz, pegando fogo, ele fez brotar essa cena maravilhosa que o livro, a gente tem que ler o livro, que tem muito mais coisas, muito mais detalhes. A gente se emociona muito com as situações. Isso é só como se fala, um spoilerzinho, né? Para a gente aprender, ver como é que, de uma maldade, de uma crueldade, de Pilatos, que fez tanta coisa, Sulpício, que espancou Simeão na cruz até ele mesmo morrer, foram beneficiados por reencarnar através da Fúvia, que era amante dos 2. Olha a situação de quem é ter. Então, às vezes, quando a gente tem em casa filhos que a gente não consegue entender, parentes, irmãos, primos, aí não consigo gostar dessa pessoa. Sabe lá quem foram eles. E nem queiramos saber também quem é, viu? É um conselho. Tem gente que fala assim: vamos fazer regressão para ver quem foi. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Que vai ser muito mais difícil o convívio se nós descobrirmos quem é aqueles personagens, cada um, que está em nossas casas. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Não, ninguém tem estrutura para isso. É muito difícil. Se a pessoa está dormindo e fala assim: ó, esse cara que eu estou dormindo aqui foi quem me matou, não tem cara, arrancou a minha cabeça. Já vai dormir com raiva. Não vai dormir com raiva do marido e do marido da mulher. Então é melhor não saber. Mas essas situações é para provar a gente que os inimigos nossos, quando Jesus fala amai os inimigos, é para lembrar que todos nós temos vínculos uns com os outros, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, muitos estão ali no nosso meio, para nós nos perdoarmos, nos libertarmos dessas amarras do mal, do ódio, que vem nos acompanhando há tantos séculos, e nós ainda não aprendemos a conviver com elas, não aprendemos a perdoar. É no trabalho, então, muito mais difícil. Na rua, então, leva uma fechada. Sabe lá o que a gente está pensando daquele: vai com Deus. Quem fala assim: vai com Deus, meu amigo, que Deus te acompanhe, quando você leva uma fechada? Nós não fazemos isso. Então nós temos que aproveitar
as lições dos livros, do Evangelho, de Jesus, mostrando que a fé que nós temos que ter são situações que nós vamos enfrentar diariamente. Todos os dias da nossa vida nós estamos enfrentando situações dificílimas dentro da nossa própria casa. Fala assim, mas por que acontece isso só comigo? A gente acha que é só comigo, naquele momento fala, só comigo que acontece isso. Tanta gente ruim aqui, vizinho, só vai acontecer comigo. A gente tem a mania de pensar isso, né? Só que nós sabemos, dentro do Evangelho, que só acontece aquilo que nós merecemos que aconteça. Vê que coisa impressionante. Qual livro você quer que eu leia? Qualquer um. Ela abriu na página da lição de hoje. Por acaso. Olha o por acaso. Que maravilha, a gente está assessorado. Nós somos assessorados 24 horas por dia. Ah, pelo Espírito de luz? Depende da gente. Depende de nós. Só depende de nós. E tem muitas situações dentro do próprio Evangelho de Jesus, por exemplo, Tomé. No momento que Jesus estava lá, na cruz, todas aquelas pessoas que ele curava, que ele ajudava, que ele voltava, a pessoa voltava a enxergar, era curado de lepra. Nenhum dessas pessoas estava lá junto dele na cruz. Nenhum deles. Aquelas pessoas que foram beneficiadas. Nenhum dos apóstolos estava lá do lado dele. Tomé estava escondido. Tomé estava escondido, olhando de longe assim, com vergonha. E vendo Jesus lá, nos momentos finais, ele começou a pensar, puxa vida, para quê? Para que tudo isso? Fez tanta coisa, ajudou tanta gente, ensinou tanta coisa, e está ali, na cruz, morrendo injustamente. E ele vê Jesus sente que Tomé está olhando para ele de longe. E ele olha firme para os olhos de Tomé. Tomé fica até com vergonha. Ele está olhando para mim, é para mim mesmo. Ele está olhando. Jesus olha para Tomé, olha para um lado, olha para o outro. E o ladrão, um dos ladrões fala, mestre, o senhor me ajuda? Que hoje que eu possa entrar nesse reino do céu junto com o Senhor. Ele tenha fé, meu irmão. Ainda hoje nós estaremos. E nesse momento que Tomé está olhando para ele nos olhos, Jesus fala bem assim, de longe, fala em mente a mente, Jesus para Tomé. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. O que ele queria dizer com isso? Não adianta saber muita coisa, saber de tudo, como muitas pessoas sabiam. Os apóstolos sabiam mais do que muita gente. Nenhum deles ficou lá do lado dele. Fugiram todos. E Tomé ouviu isso, de olho no olho. Ele falou isso para Tomé. Achei fé e lealdade no peito de um ladrão que nunca me viu aqui do meu lado. Nunca fiz nada com ele. Vai morrer aqui. Então, para deixar a gente um exemplo, olha, o que vai fazer nós melhorarmos a nossa encarnação no dia a dia, vai ser o que a gente faz de dentro da nossa alma. Aquele ladrão, na hora ali, no final, falou, mestre, ele mostrou que ele confiava, olha, esse reino do céu que o Senhor tanto fala, eu quero ir lá com o Senhor. Pronto. Ele ia virar santo? Não ia virar santo. Mas ele acreditava na verdade que Jesus veio pregar. Que naquele momento ali, só o Tomé estava lá escondidinho, com vergonha, olhando. Então, meus irmãos, o Evangelho está aí, dia após dia, nos ensinando como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos amar os nossos inimigos. E lembrar, esses inimigos não são inimigos, não. São amigos do passado que nós fizemos alguma coisa para eles que não foi muito boa. E vieram nos cobrar, olha... Você pensa que é santo? Eu sei que você não é santo, não. E nós não somos. E vamos agradecer a Deus esses inimigos que nós temos, porque eles são instrumento da nossa melhoria. Porque nada melhor que o inimigo para falar do seu defeito, né? Amigo às vezes não fala, esconde, deixa de falar, mas o inimigo fala, como é que você está feia hoje? Olha, vai arrumar esse cabelo. Quem fala isso? É quem gosta ou quem não gosta? Geralmente quem não gosta.
Então, são pessoas que nós temos que voltar a amar. Não são inimigos, são antigos amores que nós devemos relembrar deles e falar, olha, principalmente os que estão desencarnados, meu amigo, hein? Meu amigo, nós precisamos aprender juntos a amar todos, indistintamente. Se sair hoje, tiver uma discussão, lembrem disso, olha, não vou tentar me acalmar, não me irritar, porque isso não é de graça, vem de outras vidas. E nós temos que aprender a fazer os nossos inimigos, pelo menos, se não nos amarem, pelo menos nos respeitarem. Olha, essa pessoa está tentando melhorar. Se nós tentarmos melhorar, eles vão, de tanto andar junto, ou vão se melhorar junto conosco, então vão parar de acompanhar. Essa é a verdadeira missão dos nossos amigos espirituais aos nossos lados, de fazer nossos cristãos serem cristãos realmente. Levar o exemplo para frente e falar assim, olha, vale a pena ser cristão, vale a pena estudar o Evangelho de Jesus, fazer o Evangelho no lar, que cria uma proteção maravilhosa para nossas casas, porque sempre terão esses irmãos que falam assim, olha, você está cheio de inimigo. Sábado teve 2 situações interessantes. Uma vez, a senhora falou assim, moço, dá para o senhor tirar o encosto que tem aqui nas minhas costas? A moça, tomando passo aqui no trabalho do dia de sábado, dá para o senhor tirar o encosto que está aqui comigo? Falei, pode sentar aí que nós vamos dar um passo na senhora. Quem somos nós para tirar alguém que está vinculado há séculos conosco? Nós é que temos que mudar e fazer eles entender, olha, o fulano está melhorando, não vou mais acompanhar ele porque ele não está me servindo de instrumento. Nós é que temos que melhorar para aqueles que são chamados de inimigos largar e seguir o caminho deles. Não adianta vir aqui e falar, tira o encosto de mim. Não adianta, se eu não mudar o meu proceder, não tem centro, não tem trabalho, não tem prece, nada que tire espíritos inimigos do nosso lado, se nós não mudarmos. Não tem milagre. Não adianta vir aqui, ó, vou lá no centro, vou tirar os espíritos, tudinho que está acima de mim. Se você não mudar, não tira não. É verdade. Ah, mas é verdade. É assim que funciona. Conheça-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então você tem que se conhecer, se brilhar, se melhorar, para Deus poder falar assim, olha, aquele menino está melhorando, ele está ficando bonzinho, vamos ajudar esse rapaz. Pronto. E vamos conseguir, com isso, fazer o mundo ficar melhor. Porque a terra está mudando. Está sendo feita a limpeza, nós já sabemos, está saindo diariamente centenas de milhares de espíritos. E nós temos que aproveitar esse momento, olha, meu amigo, aquele que se diz inimigo, vamos aqui junto nós dois, vamos aprender junto. Mas eu te odeio. Não odeia nada, odeia não. Nós já fomos amigos, irmãos de outras vidas. Vamos relembrar esse passado que fomos bons um para com os outros. E assim nós vamos conseguir fazer o mundo melhorar. Então, uma mensagem muito bonita no final desse livro, que é A Força da Bondade, do Espírito Lúcio, que fala o seguinte: alguns dias com mágoa no coração podem significar anos nas regiões densas da dor e do desencanto. Não perca a oportunidade de estar na terra e pedir desculpas ou esquecer o mal que lhe foi feito. O erro é sempre uma marca profunda no coração daquele que comete, apontando-lhe deficiência de compreensão e necessidades da alma. Você não precisa ser mal para que o que o fez mal seja punido. A lei do universo nos isenta dessa degeneração moral a fim de punir os que falham, valendo-se da própria maldade que eles mesmos demonstram ter, por ignorar tais leis em si próprios. Sua vida deve ser um hino de bondade, pois assim só você será capaz de estar envolvido em cântico doce e inspirador do bem que o protegerá sempre. O mundo espiritual é muito mais belo e complexo do que aquilo que nos é possível revelar-lhes nestas pobres linhas. Nada que você fizer ficará desconhecido no plano da verdade. E, mais do que os atos em si mesmo, eles virão com as marcas indeléveis das intenções mais profundas que estavam dentro de si
quando você agiu como agiu. É pela intenção, mais do que pelo fato, que as leis premiam ou punem, amparam ou deixam o indivíduo entregue aos seus próprios desatinos. É o sentimento que está à porta para a verdade e para a compreensão de Deus. É no sentimento, é no coração que se encontra a nossa sentença de condenação ou absolvição. Nunca esqueçam-se disso. Então, meus irmãos, é no sentimento sincero que vai ser julgado cada ato que nós fazemos durante todas as nossas vidas, encarnados, desencarnados. Esse é o nosso trabalho diário que nós devemos nunca mais nos esquecer. E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.